Queridos pais de Cristo Jesus, estamos hoje reunidos, Igreja Caseira, para ouvirmos a palavra de Deus, uma exposição da carta aos Filipenses. E como você já sabe, nós estamos fazendo alguns vídeos do confinamento. Hoje eu quero convidá-lo a ler comigo a carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 1, e nós faremos a leitura dos versos 12, 13 e 14, e assim nos diz o texto sagrado. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Num dos primeiros vídeos, nós falamos que o Evangelho ele vem trazer uma nova perspectiva de vida. E nesse texto, a gente pode ver a maneira diferente como Paulo tem um olhar de si mesmo, a leitura que Paulo faz dos acontecimentos e a consciência que o apóstolo tem do Evangelho. Observe que ele vai dizer o seguinte: as coisas que me aconteceram, elas têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo, quando vai falar de si nesse texto, ele não começa supervalorizando a sua dor. Paulo, ele não superdimensiona o seu sofrimento. Ele coloca o momento difícil que ele está vivendo no seu devido lugar. Ele tem consciência que o momento é delicado, ele está preso, você já sabe, ele está para ser julgado e sentenciado à morte. Mas ele não fica ali, naquele momento, como que lambendo feridas, se remoendo em si mesmo, porque ele entende que ele não é o centro da vida. Ele não é o centro de todas as atenções. É muito comum, em dias difíceis, nós sofrermos de algo chamado autocomiseração. A gente fica com muito dó de si mesmo. Como o pessoal diz aí na linguagem popular, cheio de mimimi. Paulo não está assim. Paulo, ele entende o seu sofrimento, mas ele não ignora tudo o que ele está vivendo. E então ele vai dizer, olha, as coisas que me aconteceram. E ele não está aqui falando de coisas boas. Ele está falando aqui dessas circunstâncias difíceis. Mas ele entende que os acontecimentos estão contribuindo. Os acontecimentos, ao contrário, os acontecimentos antes, diferente do que se possa imaginar, os acontecimentos estão trazendo coisas produtivas. Hoje nós vivemos um acontecimento que nunca se viu na história da humanidade, uma pandemia, uma doença a nível global, mundial. A luta contra o Covid, o coronavírus, tem mudado o jeito de ser, mudado agendas e tem exigido de nós uma série de ajustes. Esses são os atuais acontecimentos. E diante desse acontecimento, todos nós estamos na expectativa de uma grande notícia. O momento em que será anunciado em televisão, em internet, de que a vacina foi descoberta, de que o remédio foi descoberto e de que agora em diante nós não precisamos mais temer o Covid-19. Aguardamos essa boa notícia. Eu consigo já ficar até imaginando. Eu imagino uma notícia mais ou menos assim: a partir de domingo estarão disponíveis as vacinas por apenas R$100. É claro que eu estou aqui só supondo. Tente imaginar como vai ser esse domingo. Consegue imaginar as filas?
Consegue imaginar as pessoas se virando nos 30 para tentar arrumar R$100? Consegue imaginar as pessoas deixando de fazer coisas para ir nos lugares aonde está sendo administrada a vacina? E certamente esse domingo girará em torno desse evento, a vacina. Olha, o Covid-19 não é a maior desgraça da humanidade. O Covid-19 não é o maior inimigo da humanidade. Eu quero, nesse dia, dizer a você que o maior inimigo da humanidade, ele já nos persegue desde a origem da raça humana. O ser humano está infectado por um vírus, e esse vírus se chama pecado. E, infelizmente, o pecado, ele tem atingido o ser humano de uma maneira holística, de uma maneira completa. O pecado afetou os nossos desejos, o pecado afetou o nosso pensamento, os nossos sentimentos foram afetados pelo pecado. Toda a nossa existência, ela está influenciada pelos males do pecado. A Bíblia diz isso. Não bastasse isso, o pecado ele comprometeu 3 níveis de relacionamento. Ele comprometeu o relacionamento entre a criatura e o seu Criador, nós com Deus. O pecado ele afetou os nossos relacionamentos com os nossos semelhantes. Por isso nós vemos maldade, covardia, corrupção, violência, criminalidade, abusos e tantos outros males a nível social, a nível horizontal. Mas o pecado também, ele trouxe males internos. Nós, conosco mesmo. O pecado, ele afetou a nossa existência de maneira completa. Não bastasse isso, o pecado também trouxe morte física, e a Bíblia vai dizer que o pecado também trouxe morte espiritual. Então, o Covid não é o nosso maior inimigo. Nós lutamos, e você sabe disso, nós lutamos contra um inimigo maior, invisível, e que tem afetado a nossa existência por completo. E por isso que Paulo vai dizer, olha, as coisas que me aconteceram, elas estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Paulo vai fazer um destaque. E ele vai fazer um destaque para o progresso do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele é o maior presente de Deus para a humanidade. O Evangelho é a boa notícia. E a boa notícia de que esse problema do pecado, ele já foi vencido. Esse problema do pecado, a vacina para esse problema do pecado já foi providenciada. João, quando olhou Jesus Cristo passando, João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que desinfecta, que elimina, que tira o pecado do mundo. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior notícia não será a notícia da descoberta da vacina do Covid-19. A maior notícia, ela já está sendo noticiada há muito tempo e, infelizmente, muitos ainda não aproveitaram. E a notícia é que o problema para o pecado da humanidade já foi resolvido na cruz. E esse problema, ele não veio só para resolver, e essa solução não veio só para resolver os problemas aqui da terra, mas veio para nos dar a certeza de vida eterna. O Evangelho, ele é subversivo. O Evangelho, ele é revolucionário. O Evangelho, ele é transformador. O Evangelho muda a nossa maneira de ver a vida. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo isso. Olha, o Evangelho é mais importante do que eu. Eu estou preso, mas o Evangelho está livre. Eu estou confinado, mas o Evangelho continua sendo propagado. E muitas pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho e isso me alegra. Eu vou morrer, mas com a minha morte, o Evangelho não morre.
O Evangelho é mais importante do que o obreiro. E o progresso do Evangelho causa alegria no coração do apóstolo Paulo. Pelo Evangelho, os nossos valores são mudados, as nossas prioridades são mudadas, o nosso jeito de ver a vida, o nosso jeito de viver e o nosso jeito de experimentar a graça de Deus, ela é algo impressionante. Nesse dia, o que eu quero deixar de semente no seu coração é que no meio de toda essa desgraça existencial, há a manifestação da graça de Deus. E eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. E essa é a boa notícia. Pode ser que você esteja aí ouvindo e pensando assim, pastor, e como eu faço para receber o Evangelho? Jesus Cristo certa vez colocou uma criança no colo e falou assim, olha, quem não recebe o Evangelho, quem não recebe o reino como uma criança, não pode fazer parte dele, não pode entrar no reino dos céus. O Evangelho, ele é recebido através de um coração humilde, através de um coração arrependido e através de um coração cheio de fé. Com humildade, reconhecendo o seu estado, com arrependimento, abandonando todo o mau caminho e com fé que o que vem de Deus, o que vem do sangue do Cordeiro é capaz de me purificar, de me transformar, é dessa maneira que você pode usufruir de todos os benefícios do Evangelho. E o melhor, se tomarmos a vacina contra o Covid, pode ser que a gente já não morra mais dessa doença respiratória, mas morreremos de outras doenças. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem o domínio, Ele tem o poder sobre a morte e sobre a vida. Recebe vida de verdade. Receba vida em abundância. Receba a semente do Evangelho no seu coração. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Deus te abençoe.